Então a gente vai falar agora de inovação médica com a cannabis, o desenvolvimento da Nubiscare e seus benefícios terapêuticos para a regeneração de pele lesionada. Vou chamar aqui a Flávia Nakamura, que é médica, especialista em diversas áreas como a prática integrativa. Pode vir, Flávia. Fez curso de pós-graduação, palestrante, membro da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética. Vou deixar ela acabar de se apresentar. E vou chamar também a Luciana Bretas. Por favor, Luciana. Diretora técnica da Health Grains, mestre em toxicologia, doutoranda em medicina canábica pela Unifesp, enfermeira, pesquisadora. Ela também acaba de se apresentar. Obrigado, meninas. O microfone é de vocês. Bom dia, pessoal. Então, é uma honra estar aqui novamente num evento sobre canabidiol. Eu sou médica, trabalho bastante tempo já com epidermólise bulhosa, através de uma associação de epidermólise bulhosa, e a gente vai mostrar casos bem interessantes. E eu já faço parte da dermatologia integrativa e tenho visto bons resultados com o uso do canabidiol medicinal. Então, a gente vai trazer uma inovação, uns resultados muito interessantes que a gente tem visto com o uso do óleo do canabidiol medicinal e também da espuma de canabidiol. Espera aí que a Luciana está com um problema. Estamos com um problema técnico do microfone. Prazer, meu nome é Luciana e eu sou diretora técnica da Health Greens, que é a fábrica que faz essa inovação da espuma que nós vamos apresentar, pensando exatamente em trazer uma inovação de feridas de difícil cicatrização, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Somos a Health Greens aqui no Brasil, com a marca Softcan, que é o óleo medicinal, a indústria farmacêutica no Paraguai. Somos a empresa que fazemos de ponta a ponta o óleo medicinal. Então, desde a clonagem das sementes, da genética das sementes, até a entrega com qualidade, o óleo medicinal premium, as várias apresentações de 50, 100, 200 mg, tá? Temos o full, broad. E a nossa estrutura, inclusive, ela tem muitas diferenças, né, de muitas outras empresas. E aqui no Brasil, nós temos a marca Softcan. Então, nós temos o óleo medicinal e agora a gente está em lançamento de um novo produto, que é uma espuma de cicatrização. Vamos fazer. Bom, aqui são... nós fornecemos produtos derivados de cannabis, estamos presentes em mais de 10 países, vários certificados de qualidade, como a FDA, etc. Nossos produtos são de origem, são orgânicos, sem contaminação cruzada. Possuímos diversos selos, certificações, inclusive outros produtos também, né, que são comercializados fora do Brasil, em exportação. Estamos avançando cada vez mais em pesquisas científicas, que esse é o nosso objetivo, é produzir um óleo, a espuma, mas que tenham esses estudos, que sejam para estudos, e nós temos vários lugares já desenvolvendo esses estudos com o nosso produto. E a gente sabe que a importância da plantação, da extração, o uso que faz toda a diferença no tipo de óleo, a avaliação, o extrato. Então, essa diferença você tem que saber do seu produto que você está usando no seu paciente. E a gente veio aí falando, então, do canabidiol na saúde da pele. Hoje a gente sabe que o canabidiol, o sistema endocannabinoide, está em todo o corpo. E por isso que a resposta na pele ainda tem poucos estudos, mas mostra que nossa pele existem os receptores endocannabinoides. E a gente sabe que o canabidiol é um excelente antioxidante e anti-inflamatório. Então, ele vai ativar e melhorar essas patologias inflamatórias, psoríases, eczemas, a Steven Johnson, que ela citou. Por quê? Essas patologias têm muito estresse oxidativo e o canabidiol vai evitar que essas doenças se proliferem, que seja ativo. Então, a gente vai conseguir, com o canabidiol, ativar os receptores CB1 e CB2. Ele vai evitar que gere o estresse oxidativo da pele, evitando que haja, assim, o estresse oxidativo e a degradação do colágeno da pele. E, então, eu vou evitar que envelheça e evite que não se forme o colágeno da pele.
Conforme nós envelhecemos, a gente tem muito estresse oxidativo, perda do colágeno, mas não é só da pele, é do corpo inteiro. Nosso corpo inteiro precisa de colágeno. Os ossos, o músculo do coração, a deglutição, pulmão, tudo tem colágeno. Então, tudo isso acaba afetando. E a inflamação acaba piorando a degradação de colágeno. E o canabidiol vai evitar esse processo degradativo. A psoríase, né, é uma doença autoimune, com difícil controle, e o canabidiol acaba ajudando a evitar que haja essa inflamação, melhora a angiogênese e melhora o processo descamativo da pele. Acaba tendo esse controle, não é a cura, é o controle da doença. Tá? Assim como na epidermólise bulhosa, a gente viu uma melhora da cicatrização, melhora da hidratação da pele e da doença inflamatória. Tá? Na queimadura, né, a gente viu uma resposta mais rápida, tanto do uso oral como do uso tópico. Então, mais para frente na apresentação, a gente mostra alguns casos de uso oral e alguns casos de uso tópico somente. E tem uma diferença bem grande dos produtos e uma rápida cicatrização. Então, a gente sabe que o processo de cicatrização normal é de 60 dias. Então, às vezes, dependendo do tipo de uso, não está fazendo efeito. Mas a gente vê uma resposta muito mais rápida, que em uma semana, 15 dias, já teve uma cicatrização por completo. Tá? Então, a queimadura ele vai evitar que haja esse mecanismo de infecção, e vai melhorar o processo de cicatrização e a proliferação do colágeno para o processo cicatricial. Tá? Esse é um trabalho mostrando o efeito, um artigo científico mostrando que realmente há melhora no processo de cicatrização. Então, eles usaram aqui, em 5 dias, o canabidiol de uso tópico e houve, então, a proliferação do colágeno da pele e melhorando o processo de cicatrização. Tá? Então, os estudos mostram que realmente o uso tópico do CDB, do canabidiol, melhora, tá, o processo de cicatrização. Aqui é uma ferida vascular, então nós sabemos que a ferida vascular ela tem uma dificuldade, uma vascularização reduzida e um processo de cicatrização mais lento. E que com o uso tópico do canabidiol, a gente teve uma resposta bem rápida e o processo de cicatrização mais rápido dele. Tá? Na epidermólise bulhosa, né, que é o trabalho já faz um tempo com eles, é uma fragilidade de pele, uma deficiência de colágeno tipo 7, e também eles acabam tendo muita dificuldade de deglutição, anemia, sarcopenia, dor intensas e prurido. Então, eles têm uma qualidade ruim por causa disso, mas com o uso do canabidiol a gente teve uma resposta, uma melhora da inflamação deles, melhorou a cicatrização e deu qualidade de vida para esses pacientes. Por quê? E só um detalhe, avaliando as crianças, porque a doutora Flávia ela cuida de mais de 150, né, crianças com epidermólise bulhosa, né, através da associação, a APEB de São Paulo. E essas crianças, quando ela trouxe essas crianças para testarem, essas crianças estavam com lesões assim há mais de meses, um ano, lesões assim, e justamente ela cuida de crianças com um grau de epidermólise muito avançado, né? E ela fez vários testes com vários produtos, as crianças usam muitos tipos de curativos caríssimos, né? Vários tipos de curativos, pomadas, fizeram uso de outros óleos, né? Como você disse. E a gente via uma melhora muito pequena, né? Disso, um controle apenas. Foi quando, e aí a gente vai mostrar depois como é que foi isso, né? Ela chegou até nós para usar o óleo medicinal, para desenvolver produtos, e aí a gente vai mostrar alguns resultados. Hoje, praticamente, a gente vai passar o óleo, tanto oral como tópico, para a maioria dos pacientes, porque teve uma resposta muito grande, né? Então, na epidermólise, eles têm uma inflamação acentuada, uma microbiota diminuída, uma angiogênese reduzida. Então, por isso que a gente quis entrar com o óleo de canabidiol, porque o processo de inflamação reduziu, evitamos que houvesse esse estresse oxidativo e melhorou a angiogênese desses pacientes também. Tá? Então... Bom, inicialmente a gente recrutamos, né, 16 pacientes com lesão de epidermólise bulhosa
bem agravada, né? Assim, grau 3, 4, muito mais, né? Bem agravada. E começamos apenas usando o óleo medicinal da Softcan. Então, essas crianças, elas utilizavam 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas. Chegaram até a dosagem de 10 gotas de 12 em 12 horas. Inicialmente, começamos com o Broad, depois passamos para o Full. O Broad começou a ter uma boa resposta, principalmente na hidratação, mas como as crianças, elas tinham dor, insônia, prurido, depressão, né? Desde quando, uns 3 anos, elas já começam a desenvolver depressão. Então, com isso, introduziu-se o Full Spectrum, né? O de 200 mg Full. O THC, ele ajuda mais no processo de cicatrização. Então, precisa ter um pouquinho do THC. Para ajudar o processo de cicatrização deles. Tá? Então, foram crianças acima de 6 anos, durante 30 dias, usando apenas o óleo medicinal. E o que a gente pôde observar? Aliviou a dor crônica, diminuiu a sensação de coceira, a hidratação aumentou, as crianças não dormiam, passaram a dormir, as crianças tinham uma má alimentação, muita vontade de doce. Melhorou o apetite. Melhorou o apetite, regulou essa vontade do doce, né? A coceira. E também, claro, melhorou a cicatrização. E outra coisa, até reduziram as outras medicações, né? Sim, eles acabam passando muita medicação de gabapentina, tramal, e acabaram diminuindo, porque nós sabemos o efeito colateral dessas drogas e diminui o processo de cicatrização. Então, eles retirou, às vezes eles usavam muito paracetamol, dipirona também, e a gente acabou... E até a morfina, né? A gente teve um paciente que até reduziu, ele tirou a morfina, mesmo com o CBD com 0,2% de THC, na dosagem correta, na qualidade... E melhorou a qualidade de vida. Então, aqui é um paciente só de uso oral, em 1 mês, o processo de cicatrização. Então, a gente vê que o óleo oral também tem um antioxidante. Então, a gente pode ver que diminuiu o risco de biofilme, que não deixa cicatrizar, a pele está mais hidratada e houve uma cicatrização só do uso oral, tá? E depois a gente vai apresentar outros casos só com o uso tópico também, com boa resposta. Esse também teve um caso, com 10 gotinhas manhã e noite, 5 gotas manhã e 10 gotas à noite. E não voltou mais. Às vezes eles fecham uma lesão, abrem outra lesão e não voltou mais a aparecer novas bolhas nessa paciente, tá? Então, é importante também saber o óleo medicinal que você está utilizando, porque às vezes você está indicando um óleo que não é muito adequado, que tem muitas contaminações. Então, saber um óleo bom, que tenha bom CDB, um bom CBG, para estar realmente fazendo o potencial de anti-inflamatório ou antioxidante adequado, tá? Essa é uma paciente, eles têm muito risco de câncer de pele. Então, ela fez uma cirurgia, tirou um câncer nessa região, e a gente sabe que o CDB ele também é um antitumoral, evita que as células se proliferem, e então melhora também essa parte para a parte tumoral e alivia a dor do pós-operatório. E 1 mês ela já estava completamente cicatrizada, sem dor, aliviou muito bem a dor dela com o uso do canabidiol e ajudou a cicatrização dela, tá? Bom, a gente falou bastante do óleo e todo mundo já conhece o óleo medicinal, né? Com CBD, rico em CBD, THC e, particularmente, o óleo da Softcan, ele tem uma fórmula diferenciada. Ele possui um ômega 3 da própria planta, que a própria indústria consegue, só ela tem essa tecnologia de conseguir extrair um ômega 3 de muita qualidade, até 100 vezes mais de concentração de ômega, e colocar na dosagem ideal, equilibrada dentro, né, do frasco, junto, também com a vitamina E. Por que é importante essa fórmula composta, tanto de CBD, rico em CBD, broad spectrum, full spectrum, com o ômega 3 e a vitamina E? Porque o nosso corpo, ele possui receptores endocannabinoides, isso nós já sabemos. Se você introduz o canabidiol, esses receptores, eles têm afinidade. Só que
a gente também precisa fazer nascer novos receptores, principalmente numa idade mais avançada, que a gente já não consegue mais ter tantos receptores endocannabinoides. Essa é a função do ômega 3, né, em sintonia com o CBD. O ômega 3, então, ele faz o processo de nascer esses novos receptores endocannabinoides. A vitamina E, ela vai evitar o quê? Que esses receptores novos, eles se oxidem. Então, a gente vai ter o quê? Mais receptores quando a gente vai ingerir esse ômega 3. Mas por que não pode, por exemplo, ser separado? Né? Eu coloquei ali, a vitamina... Então, pesquisas mostram que o ômega 3 pode ajudar a reduzir a inflamação, né? Que é o que a gente já sabe sobre isso. Diminui a pressão arterial, o risco de doenças cardíacas, além de atuar como coadjuvante na formação de novos receptores do sistema endocannabinoide. A vitamina E é um potente antioxidante, que além de proteger as células contra os danos oxidativos, os radicais livres, ela também é lipossolúvel, essencial para o funcionamento, e o corpo humano não produz ômega 3 e nem vitamina E. Ele precisa de fontes externas. E ao combinar o ômega 3 com a vitamina E, há sinergia para o bem-estar geral. Há um efeito sinérgico disso, numa dosagem adequada. Se a gente usa isso separado, tem degradação, tempo de absorção diferente. Então, alguns estudos, eles mostram que o CBD com a vitamina E e o ômega 3, ele tem que ser junto na mesma fórmula, numa concentração exata, para que um não seja mais que o outro, para que na entrada do óleo já haja absorção, tanto que o nosso veículo ele é em MCT, né, que é o TCM, triglicérides de cadeia média. Então, ele já vai absorvendo desde a mucosa e já vai tendo essa ação de novos receptores através do ômega 3 da própria planta, e o CBD ele vai tendo uma maior absorção e um maior resultado. Outra coisa também, com essa adição de ômega 3 da própria planta, a gente vê os pacientes com muito menos efeitos colaterais. Aqueles efeitos que às vezes dava sonolência, às vezes um pouco de agitação. Então, eles estão tendo muito menos efeitos colaterais, Isso. né? O pessoal relata que quando começou a usar com o ômega 3 essa nova formulação, sentiram o menor efeito colateral do canabidiol também. Assim, potencializou o canabidiol, o ômega. Bom, mais um pouquinho do que eu falei mais do que o slide. Tá bom? Mas só frisando, olha, diferentemente de usar os compostos separadamente, onde o tempo de absorção se torna diferente, a via ingerida, o modo de absorção, a sinergia não acontece instantaneamente e nem direcionada aos receptores onde deve ter afinidades. Então, o canabidiol com ômega e a vitamina E necessitam estarem na mesma fórmula, fazendo essa sinergia, tá bom? Acaba melhorando a biogênese mitocondrial. E a gente sabe que a mitocôndria é importante para a energia celular. Então, o canabidiol ele evita que as células envelheçam, que eles façam aquela autofagia irregular, né? Então, ele acaba evitando que o organismo não defenda as suas células adequadamente. Então, eles evitam que a gente envelheça mais rápido e mantenha a energia, protege as células também, tá? Então, ele evita que as células envelheçam, fazendo essa biogênese mitocondrial, tá? Bom, como até agora a gente falou do óleo, né, para epidermólise, para essas lesões, aí a gente via que apenas o uso do óleo, ele demorava um pouco mais, 20, 30 dias para ter esse resultado. Então, pensamos o quê? Vamos fazer algo que seja tópico, seja mais inovador, que tenha uma boa qualidade. Então, o que a gente pensamos, né, em várias coisas, fórmulas, insumos. E como o paciente da epidermólise bulhosa, eles não tomam muito banho, tomam banho um dia sim, um dia não, então por isso que nós pensamos na espuma para poder ajudar a limpeza da ferida. Então ela foi feita para usar em ferida aberta, para ajudar no processo de cicatrização.
Bom, é um produto que ele é mais que um produto, ele é um propósito para nós, né? Pensando nesses pacientes que têm feridas há muito tempo, que sofrem, seja acamados, sofrem com queimaduras, com a epidermólise bolhosa, que é uma doença que para mim ela não tem igual, ela é terrível, né? Então, assim nasceu a Nubis Care. Falta um. Daqui. É mais fácil. Como uma nuvem que nos guia, traz sombra fresca, alívio, a Nubis Care nasceu a partir de um desejo de cuidar do próximo com muito amor e inovação. Tá? É uma criação da equipe de saúde da Softcan para os especialistas da Health Greens, trazendo resultados contínuos e sorrisos todos os dias. Isso é um prazer para nós estar apresentando aqui para vocês esse produto que eu acredito que cada um de vocês um dia vai conhecer alguém que tem uma lesão e que sofre muito com isso. Essa espuma, ela tem propriedades fitoterápicas 100%. Então, ela é a base, né, de CBD, tem CBG, mas ela tem insumos de plantas vegetais, além de vitaminas essenciais. Então, é um complexo fitoterápico em forma de espuma. E por que espuma? Porque essas crianças, normalmente, as pessoas que têm lesões, elas não podem tomar banho todos os dias. As lesões, elas são abertas, muitas vezes contaminadas, né? E essa espuma, ela foi feita para isso. Ela foi feita para pessoas que não podem tomar banho todos os dias, para pessoas que estão com lesões e não podem ficar trocando o curativo, que tem contaminação, tem biofilme, tem secreção, lesões abertas. Então, ela tem propriedades para isso, para lesões abertas, de difícil cicatrização. E o que a gente viu nos resultados? Diminuição da inflamação, redução do desconforto, como a coceira, ardência, avanço no processo de cicatrização, mesmo sem o uso de medicamentos tópicos. Então, só com a espuma é que a gente viu resultados. Então, ela é antisséptica, ela é antioxidante, tem fator desinfectante, reduz biofilme, reduz o prurido, faz cicatrização mais rápida, equilibra a microbiota e a hidratação. Então, ela é antimicrobiana, antifúngica, para feridas de segundo grau para cima, tá? Primeiramente, a gente pensou nos pacientes com epidermólise, então a gente testou em alguns pacientes da doutora Flávia, da associação, em vários. Tivemos resultados incríveis, apresentamos em outras feiras e as pessoas, os médicos pediam, né? Olha, vamos testar em psoríase, vamos testar em outras doenças. E aí a gente começou a testar em alguns pacientes que a gente tinha acesso e que se disponibilizava para isso. Então, testamos também psoríase, queimadura de segundo grau, em ferida vascular e continuamos com a epidermólise bolhosa. Então, alguns dos resultados, dos muitos resultados, como a gente tem pouco tempo, a gente trouxe só algumas fotos, alguns slides, tá? A Nubis Care, esse é uma ferida, né? Paciente de meia idade com psoríase e suspeita de diabetes. Ele fez o uso diário, tá bom? Então, ele teve o primeiro dia sem nada. Depois, ele com 3 usos, então a gente pedia foto a cada 3 dias para eles. Olha, a cada 3 dias usa, não importa quantas vezes você vai usar nesses 3 dias, mas a cada 3 dias envia uma foto. Então, tinham pacientes que usaram uma vez ao dia. E tinha pacientes que usaram uma vez e a cada 3 dias, né? Então, a gente trouxe os resultados dos dias, com 3 usos, 1 uso, 4 usos. Então, ó, paciente é o primeiro dia, o segundo dia, no 6º dia a gente já vê uma melhora muito grande, né, da psoríase. Quase que completamente cicatrizado já, né? Então, o uso da espuma tópico ajuda bastante, diminui o prurido, melhora a hidratação e acaba melhorando então o processo de cicatrização. Isso. O segundo é um paciente idoso com psoríase, o uso da Nubis Care irregular no período de 12 dias, ele usou 5 vezes. Então, em 5 vezes, teve
esses resultados da psoríase. Bom, paciente de 67 anos, diabética, cadeirante, sedentária, com ferida vascular há mais de 4 meses. E ela usou a Nubiscare durante 5 dias. Ela passou 5 dias seguidos. Né? Ela usou uma vez ao dia. E mais nada, apenas usou uma gaze por cima para poder proteger, né? No dia a dia. Então, a gente pode ver no primeiro dia sem nada. Aí, depois de 3 usos, né? Que ela usou todos os dias, uma vez ao dia. E depois de 5 usos, a gente já vê uma melhora muito grande, né? Como a gente deu uma pequena amostra, então esses pacientes não puderam usar por mais 10 dias, 15 dias. Eles usaram até acabar. Então, a gente determinou que seriam apenas durante 15 dias. Olha, durante 15 dias, me mande uma foto a cada 3 dias. Essa aqui é uma paciente jovem. Ela teve uma lesão de atrito, né? Ela caiu no chão, jogando vôlei. E no primeiro dia, né, quando ela apareceu com essa ferida, né, ela trabalha conosco ali internamente, ela mostrou e falou, olha, tá saindo pus, tá ardendo, e eu posso passar um pouquinho? E aí ela usou o primeiro dia, aí ela usou uma segunda vez, e ali após 4 usos. Então a gente vê que teve uma boa cicatrização, né? Bom, aqui é uma paciente que ela veio para nós depois que o processo de queimadura de 2º grau, ele já estava mais cicatrizado. Mas ela ainda tinha muita ardência, né? Vermelhidão, ardência, estava com secreção. E aí ela fez o uso, olha, o primeiro dia, né? Quando ela veio para nós, olha no segundo dia, que foi, ela usou todos os dias, uma vez ao dia. Aí no 4º dia já ficou assim, no 6º dia já ficou praticamente zerada. O legal é que a espuma, ela alivia a sensação daquela dor que fica da ferida aberta, então, e ajuda no processo de cicatrização. Não arde ao colocar, que isso a gente era um ponto importante que a gente quis colocar também, então pode ser colocada na ferida aberta, sem arder, para fazer a higienização e a cicatrização. Por isso que ele ajuda a diminuir o biofilme também. Então, o paciente ele pode estar com ferida contaminada, ele pode não tomar banho, que não tem problema. A Nubis, ela não exige que ela tenha as propriedades para evitar que tenha mais contaminação, né? Ela foi pensada nisso. Está apertando errado. Hã? Ah, pronto, olha. Que susto. Essa é uma outra paciente, tá? Que ela se queimou com água quente. Inclusive, ela está assistindo a gente aqui. Esse foi no primeiro dia. Então, primeiro dia, já levantou aquela bolha amarelinha, mas ia formar uma bolha imensa no braço dela. E aí eu falei, vem aqui, vamos passar um pouquinho da espuma, vamos ver como é que vai reagir, né? Então, primeiro uso, no outro dia ela apareceu com o braço assim. Depois, no outro dia, ela não passou nada, ela esqueceu. Aí, no outro, passou de novo, então, com 2 usos da espuma. Depois, 4 usos e 6 usos. Hoje está praticamente branquinho o braço dela, ela só passou essas 6 vezes. Então, teve esse resultado para queimadura de 2º grau. Então, achamos excelente, né? Porque uma queimadura de 2º grau, né, Natália? E ardeu quando passou? Não, ao contrário, ela estava com muita dor. E ela passou e ela falou, nossa, parece que não tem mais nada assim de dor. Então, a gente viu que foi muito bom para ela. Nubiscare para epidermólise bulhosa. Então, nós continuamos esse estudo com alguns pacientes da doutora Flávia. Para quê? Para poder trazer fotos novas, né? E um estudo clínico com pacientes de epidermólise bulhosa, com apoio da APEB, supervisionada pela doutora Flávia, equipe. Antes, foi iniciado em março com 10 pacientes. E aí a gente retomou agora, né?
durante apenas 15 dias, mais ou menos, 10 dias. Em torno de uns 10 dias, foi utilizada a espuma Nubiscare com aplicação uma vez ao dia. Alimentação corriqueira, sem mudança de alimentação, sem acréscimo de suplementos. Pacientes usaram apenas cobertura de produção, cobertura de proteção sem produto, sem prata, sem nada. Os curativos que já estavam acostumados, que não ajuda tanto assim o processo de cicatrização. Isso. As fotos foram solicitadas a cada 3 dias. Alguns fizeram uso diário e outros a cada 2 dias. Por quê? Esses pacientes de epidermólise, eles não tomam banho todos os dias. Então, eles tomam banho a cada 2 dias. 3 em tratamento com óleo de canabidiol Softican 2 vezes ao dia, né? 200 mg, Broad, e 3 pacientes sem nada. Total de 6 pacientes. A vantagem do uso oral, o que é, pessoal? O tópico é maravilhoso, mas o uso oral, ele melhora muitos outros aspectos, além do sono, da hidratação, além do humor, da depressão. Então, o uso em conjunto, ele vai fazer o quê? Uma melhora de dentro para fora, enquanto que a Nubiscare, ela está fazendo um processo mais rápido dessa cicatrização, né? Então, aqui, é um paciente com epidermólise bolhosa, uma lesão de quanto tempo que tinha? Já fazia mais de 6 meses que eles têm. Mais de 6 meses essa lesão, né? Acho que ela tem 10 anos, essa paciente. Essa paciente tem 10 anos. E ali foi com 2 usos, né? Depois com 4 usos e com 6 usos. Então, as fotos já dizem tudo sobre essa cicatrização, né? Lesão de quase 6 meses. A gente também tem aqui uma menina com quantos anos? Acho que é do Guilherme. 7 anos, mais ou menos, uns 7 anos. E antes a lesão, aí com 2 usos, a gente já vê, olha, com esses 2 usos significam que ela usou a cada 2 dias. Porque ela toma banho a cada 2 dias. Então, ela passou no primeiro dia que ela tirou a foto. Depois, no outro dia, ela não passou. Aí, ela passou, tipo, de manhã na troca e à noite eles já mandaram foto no terceiro dia. Então, olha lá, com 2 usos e com 5 usos, praticamente a pele está cicatrizada, né? Mais lesões. Olha, não são lesões bonitas de se ver, mas o resultado é bonito. Antes, olha que legal, com 2 usos e olha com 4, como que reduziu, né, essa parte lesionada, porque algumas lesões acabam tendo muito biofilme e acaba não conseguindo cicatrizar. Então, quando você limpa, tira o biofilme, é que aí você consegue a cicatrização. Então, com a espuma, a gente conseguiu diminuir esse biofilme e potencializar o processo de cicatrização, sem tirar os micro-organismos que ajudam a microbiota, que ajuda o potencial de cicatrização, que na epidermólise eles têm a microbiota reduzida, então eles têm mais estafilococos do que outros patógenos benéficos para potenciar a cicatrização. Por isso que eles demoram mais a cicatrizar. E o estresse oxidativo que acaba ajudando a controlar melhor também do uso tópico. Tá? Aqui também uma outra criança, né? E essa mãe, ela tinha até um áudio que no slide original tem áudio, tem vídeo, mas é que aqui vocês também não iam conseguir ouvir. Mas a mãe, ela até me falou assim, olha, eu passei uma vez. Agora eu vou te mandar, Letícia. Agora eu vou te mandar a foto do primeiro dia do uso. Você vai, se segura que você vai cair da cadeira. Você não vai imaginar a lesão como ela tá. E quando ela me mandou a foto, eu falei, uau, 1 dia de uso, essa lesão aberta, né? Já, olha, praticamente se fechando. E olha aí, com 3 usos, a lesão cicatrizou praticamente totalmente. Então, é uma satisfação ver as mães relatando, é uma satisfação ver
as crianças, né? Isso é muito legal pra gente, isso recompensa tudo. E aqui, outra criança com epidermólise, né? Ah lá, apenas com o uso da Nubiscare. Ele passou recentemente, passou ontem. Ele sempre tinha uma lesão nas costas, assim, essa lesão do joelho já não tinha mais lesão, nas costas também não, praticamente só tem uma pequenininha. E ele só usou o uso tópico, não usou o cannabis oral. E como ele está sem lesão, a gente acabou só mantendo só a espuma, até entregamos mais para ele ontem, para esse paciente. As fotos são as mães que tiram, tá bom? Então, elas saem um pouquinho assim, às vezes embaçadas. Calma que isso daqui... Aí, olha que maravilha, essa é uma bebezinha, né? E também, antes, aí com um uso e com 3 usos. Tem até um depoimento da mãe dela falando, né? Ali no som, não dá para colocar o som? Somzinho? Não sei se vão ouvir também. Mas ela falou, olha, é incrível. Ela falou, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Eu passei uma vez só, você tem que ver. Olha que incrível que é isso, que maravilha. Né? Então, é uma alegria isso. Essa lesão, esse menino, ele tinha há quanto tempo? Já sei, há quase 2 anos, né? Essa lesão. 1 ano e meio. 1 ano, mais ou menos 1 ano e pouco essa lesão. E nada, vários curativos, várias tentativas, laser, etc., não melhorava. Então, com 3 usos, a gente vê, né? Depois ele continuou usando, a gente tem outras fotos da cicatrização. Mas aqui só para mostrar que com 3 usos já teve uma redução, né? Vocês podem ver da borda, do tamanho. Opa. E aqui é o antes e depois, que são estudos que a gente fez antes. Né, com o uso combinado, que é o uso da Nubiscare e do óleo também. Antes e após 11 dias. Olha que maravilha. Antes, após 6 dias e após 9 dias. Resultado incrível. Antes e após 6 dias, né? A gente já vê também uma melhora. Também o uso combinado do óleo de cannabis com a Nubiscare. Deixa eu ver aqui. Bom, como eu já falei, acho que as fotos elas já resumem, né, esses resultados da hidratação. E os trabalhos mostram que realmente o canabidiol ele é um antipruriginoso e o anti-inflamatório, né? Então ele consegue ativar os receptores de uso tópico para aliviar essa inflamação e esse prurido. Né? Então ele é antimicrobiano, por isso que ele acaba diminuindo o biofilme e ajudando nesse processo de cicatrização. Então os estudos mostram realmente que ele diminui a bactéria local de uso tópico. E aí, por isso que a gente lançou aí a Nubiscare. Isso. O estudo, ele continua em andamento, tá bom? Para comprovação científica, comercialização em seguida. Então, a partir de janeiro ou fevereiro, ele poderá ser importado, né? Que a Dinavisa, ela já está autorizando isso, ele poderá ser importado. Aqui no Brasil, o processo ele continua, que a Anvisa é um pouco mais demorada. Mas a Nubiscare ela já está entrando para um estudo científico, né, a nível de doutorado, por universidade, porque a gente quer que ela já tenha um estudo científico dela, né, dos insumos, do que ela já está patenteada, já está a marca, tudo, a fórmula. E vamos continuar os estudos com lesões de pressão, decúbito, e também a gente está desenvolvendo para ferida diabética, né? Aquelas feridas mais abertas. Escaras, né? Escaras. Os idosos, é bem interessante, pacientes acamados também. E eu acredito que nós vamos conseguir. Então, considerações finais. A Nubiscare, fabricada pela Health Greens,
Ela é um tratamento promissor, tem um resultado eficaz, redução do biofilme, antimicrobiano, natural, redução do prurido e hidratação, melhora da cicatrização, é mais rápida essa cicatrização, melhora da ansiedade, do sono, né? Porque traz qualidade de vida, diminui a dor, a coceira, age como antioxidante, anti-inflamatório, faz biogênese mitocondrial e antifibrótico. Ele é recomendado, prescrito por médico, tá bom? Médico, quem puder prescrever, dentista, etc. Me perguntaram sobre para os animais, né? Para os pets. A gente não testou em pet, mas quem sabe. Bom, alguns depoimentos, né? Rapidinho aqui das mães, né? Doutor, estão realmente secas as bolhas, não voltaram a criar líquido como sempre acontecia e às vezes até chegavam a encher com líquido já com pus. Estou admirada, isso pode ser maravilhoso para todos com EB, epidermólise bulhosa e outras doenças de pele. Ali no outro, meu nome é Letícia, tenho 3 filhos com epidermólise e algumas semanas começamos a usar a espuma com canabidiol. Venho, através deste relato, dizer que são ótimas em questão de cicatrização, feridas, que demoravam a cicatrizar e em semanas, demoravam para cicatrizar em semanas e já estão secas. É muito visível a melhora das lesões, coisas que demoravam mais tempo para fechar. Agora já não é mais um problema. Venho relatar a questão do canabidiol via oral também, que é ótimo, já estamos há algum tempo usando. Melhora o humor, fome, cicatrização, sono, dá mais ânimo, deveria ajudar nas dores também. Então é isso, o relato de uma mãe com 3 EBs e muitas experiências. E aqui, né, olha lá, ela me mandou uma foto, só um pouquinho para você ficar curiosa. Isso porque a segunda aplicação tá, bebê sou eu. E ali, né, ali é que a tarjinha lá, ela pegou justamente na letra, mas ela colocou lá, ó, você viu que cicatrizou tudo? Aí eu coloquei, e a perna, o que você achou? Ela melhorou também, mas para o braço foi bem melhor. E nas costas, teve alguma melhora? Teve sim, o braço dele está ótimo, obrigada. Aí eu perguntei se precisou fazer curativo, né, que é o de cobertura. Ela disse, não fiz mais, não precisa mais de curativo. Legal. E muitos depoimentos, muitos. Ficaria aqui o dia inteiro com depoimentos maravilhosos. Então, está aí a Nubiscare, a espuma que alivia e cuida. E muito obrigada por essa participação. Obrigada, gente. A gente vai estar nas estandes lá também, que era quem quiser tirar dúvida, conhecer mais sobre o nosso trabalho, está exposto ali na estande da Health Greens.